Venda consultiva tem metodologia sim. Spin Selling. Esse vai ser o assunto desse vídeo de hoje. Meu nome é Adriano, trabalho na área comercial e hoje a gente vai entender um pouquinho dessa metodologia. Alguns exemplos, como você pode aplicar ela, o que você pode fazer. Sem enrolação, bora pro vídeo. A metodologia Spin Selling ela nasceu de uma pessoa chamada Neil Hackham. Deve ser isso o nome. Em 1988. Algo que eu acho muito bacana nessa metodologia é que esse cara ficou 12 anos pesquisando mais de 35 mil chamadas de vendas em 20 países. Então foi daí que ele tirou justamente o Spin Selling. O Spin Selling é um acrônico de 4 palavras para direcionar a metodologia. Então são palavras de levantamento de necessidade. São palavras que vão direcionar a metodologia quando você estiver com o seu cliente. Cada palavra dessa orienta para uma fase da exploração do problema desse cliente. Então vamos começar com a letra S, que é de situação. Essa fase ela compreende na investigação do problema do cliente. E você vai justamente entender com quem você está falando, entender o contexto do cliente, entender em que cenário atual que o cliente está. Então perceba que nessa fase são perguntas para te posicionar diante da dificuldade que aquele cliente está inserido dentro da empresa dele. Mas você tem que tomar alguns cuidados. Primeira coisa, segurar a ansiedade. Você tem que ser genuíno nas perguntas. Tá? Não adianta ser uma metralhadora de palavras, de perguntas, que isso vai perder o sentido justamente desta fase e do seu entendimento. Cuidado para não parecer um interrogatório, conversar com o cliente. Para te dar um exemplo assim, esse é um exemplo bem clássico da anamnese que um médico faz quando você chega lá no consultório dele. Ele vai te fazer uma bateria de perguntas, né, para poder entender realmente e direcionar o remédio, a solução para aquela dor ou para aquele problema de saúde que você está atravessando. Basicamente, as perguntas de situação elas têm esse objetivo. Faça perguntas que mostrem que você conhece o setor do cliente. Bom, para isso você tem que fazer pesquisa. Você não vai sentar na frente do cliente, foi algo que eu falei no vídeo anterior, sem nem ter entrado dentro do site desse cliente. Então você tem que pesquisar, você tem que entender antes de você chegar lá e cair de paraquedas para conversar com esse cliente. Eu vou te dar 3 exemplos de perguntas em todas essas etapas, que são 4, para você, são perguntas genéricas, onde que você pode adaptar, ajustar de acordo com o seu segmento. Então vamos para a primeira pergunta. Hoje você gerencia os processos da empresa com algum sistema ou fazem tudo manualmente? Quantas pessoas estão envolvidas nas operações do dia a dia? Qual é o canal que tem dado mais resultado nas vendas hoje? Então perceba que são perguntas genéricas, como eu falei anteriormente, que você pode adaptar. Mas ela já te dá uma visão de como funciona a empresa hoje. Seguindo, nós vamos agora para a fase do problema. Identificar o problema do cliente. Olha, venda é sempre sobre o seu cliente, não é sobre o seu produto. Então tenha isso em mente. Você vai explorar as dores, mas cuidado nessa exploração de dores para não se colocar o dedo na ferida, vamos se dizer assim. Se você bater muito forte, não vai pegar legal. Mostre que você entende os desafios do cliente. Dentro das perguntas de problema, você tem que entender isso. E você tem que mostrar empatia. Você tem que se colocar no lugar dele. Faça o cliente refletir e perceber a situação que ele está hoje. Vou colocar agora alguns cuidados que você vai ter que ter na hora justamente de chegar na fase do problema. Evite interromper o cliente com sugestões ou explicações sobre o produto. Foi o que nós já falamos na fase anterior. Vendedor, vendedora, não é sobre o seu produto, é sobre o cliente. Então evite interromper o cara, deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Deixa o seu cliente, o prospect falar. Quanto mais ele falar, é melhor para ti. Pergunte de forma aberta e respeituosa. Fica fazendo pergunta fechada. Vou explicar agora que é pergunta fechada e aberta. Mas pergunte de forma aberta, para que o cliente se sinta confortável e ele possa compartilhar a realidade da empresa. Não force as dores. Aquilo que eu acabei de falar. Não fica botando o dedo na ferida, não. O tiro pode sair pela culatra se você fizer isso. Não faça diagnósticos precoces. Calma, tranquilo, respira.
barriga fria. Você está ainda na segunda etapa do processo. Fica tranquilo, da metodologia. Fique tranquilo. Converse e vamos para algumas sugestões de perguntas que você pode fazer nessa fase. Você tem dificuldade em acompanhar prazos ou indicadores? Quais são os maiores desafios que você enfrenta na gestão da sua equipe? Perceba que são perguntas, novamente amplas, e você pode adotar nessa fase. Agora nós vamos para as perguntas de implicação. Essas perguntas elas têm o objetivo de levar o cliente a perceber o impacto do problema. No vídeo anterior, vou deixar até o cardzinho aqui, eu falo sobre levantamento de necessidade, que são as necessidades implícitas e explícitas. E muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade que ele vê, mas o problema dele não é o que está vendo. E aí onde que vem justamente a venda consultiva, de você entender que de repente aquele problema que ele está vendo tem algo por trás daquilo que está ocasionando o problema que ele está visualizando. Então aqui a gente vai levar o cliente a perceber esse impacto do problema. Destacar o impacto do problema no negócio. Uma coisa está levando a outra aqui. Foque em como os problemas afetam os custos e a produtividade da empresa. Aqui você pode colocar esse dedo na ferida com um pouquinho mais de força. Mas, de novo, sempre tomando muito cuidado. E alguns cuidados que você tem que tomar na fase de implicação. Dedo na ferida, mas cuidado para não afastar o cliente. Evite um tom negativo ou pessimista. Porque às vezes você já está nessa fase de implicação e você já quer tecer algum comentário. E aí você quer criticar. E se você cometer esse pecado de querer criticar a empresa do teu cliente, não é por aí que você vai conseguir vender para ele. Demonstre sensibilidade ao abordar os problemas do cliente e como eles afetam o seu negócio. Use um tom de curiosidade. Você tem que ser curioso nessa hora. E não de confronto. Vai confrontar o cara. Mas por que você faz assim? E por que aquilo? Ele não te deve satisfação, meu brother. Então você não vai ficar confrontando o cara, perguntando. Ele já sabe por que aqui não vale. Vamos a algumas perguntas, de novo genéricas, que você pode, de repente, utilizar nessa fase de implicação. Como a falta de integração entre as áreas afeta a produtividade da sua equipe? Se a equipe continuar desalinhada, como isso pode impactar os resultados no próximo trimestre? O que pode acontecer se os custos operacionais continuarem aumentando devido a esta ineficiência? Ineficiência que o cliente está apontando. E por último a gente chega na letra N, que é de perguntas de necessidade. Então vamos lá. Necessidade da solução. Ajude o cliente a visualizar uma solução. De novo, você não vai ficar falando do seu produto. Vai soltar lá que chega a espumar o canto da boca de tanto falar do seu produto. Você tem que ajudar esse cara a entender que a sua solução, o seu produto, pode resolver. E como resolver? Foque no cenário ideal que o cliente pode alcançar. Dê uma visão para ele de como é que a empresa dele está funcionando hoje e que com esse seu produto, como é que ela vai funcionar amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui 2 meses. Relaciona as perguntas, você tem que relacionar, isso é legal. Ó, essa daqui é legal. Relacione as perguntas usando as informações das etapas anteriores. Quando você chega na necessidade, você já tem muito material ali. Então faça a ponte entre os assuntos, entre as perguntas que você teve até aqui com as perguntas que você vai fazer agora. E aí vamos para alguns cuidados que você tem que tomar nessa fase. Foque no impacto positivo que a solução terá na vida ou no trabalho do cliente. Evite o tom forçado ou exagerado, pois pode soar pouco genuíno. Eu acho que o grande segredo aqui, o grande segredo dessa metodologia é você ter empatia. A sua empatia tem que estar num nível astronômico. Se colocar realmente no lugar do teu cliente. Evite fazer a conversa girar em torno de você ou do seu produto. Acho que não precisa nem explicar isso aqui. Estimule o cliente a refletir sobre os benefícios de resolver o problema de forma natural. Uma das estratégias que eu usei muito, é falar sobre retrabalho nas empresas. Toda empresa tem retrabalho. Isso é uma dor
Ah, mas a minha empresa já tem um RP. Olha, você tem retrabalho aí dentro. Na sequência, vamos para alguns exemplos de perguntas de necessidade que você pode colocar em prática quando você estiver na frente do seu cliente. Como seria ver suas campanhas gerando leads qualificados todos os dias? Se você nunca mais enfrentasse problemas com falta de estoque, como isso afetaria suas vendas? Como sua equipe poderia se destacar se todos estivessem alinhados em relação às metas? Então, novamente, são perguntas abertas, respeitando isso, as perguntas são abertas, para que você possa continuar extraindo o máximo de perguntas, o máximo de respostas desse cliente. Então, assim, agenda com calma, veja um horário que ele está mais tranquilo, pergunte isso para o seu cliente, qual que é o horário que você está mais tranquilo. Venda consultiva não é venda rápida, não é conversa de elevador, não funciona aqui. Conversa de elevador funciona para te dar um gancho, para você conquistar a atenção do cara, mas quando você senta na frente desse cliente, você tem que se preparar para isso. E vai tempo, você tem que ter atenção desse cara. Então sempre, não é sobre o seu produto. Converse com ele. Se ele quer falar sobre a vida dele, deixa ele falar, né? Ele vai falar. É só você deixar. Fica ansioso, eu preciso fechar essa venda. Calma o coração. Conversa. Às vezes o cara só quer colocar para fora. Então ajuda ele. Ajuda ele a conversar. E eu deixei 5 links aqui no vídeo, na legenda, que podem ajudar a sua área comercial. Dá uma olhadinha, vale a pena conferir, que são produtos bem interessantes que você pode utilizar aí na sua empresa. Inclusive tem 2 cursos de marketing digital. Esse é o segundo vídeo falando sobre venda consultiva. O primeiro eu vou deixar aqui. E se esse vídeo fez sentido para ti, deixa um gostei, se inscreve no canal. E eu vou deixar uma pergunta para você. Qual que é a maior dificuldade que você tem com venda consultiva? Valeu, até o próximo. Forte abraço.